Boa tarde, queridos irmãos. Que o nosso Mestre nos envolva na tarde de hoje com a sua paz e o seu amor. Meu nome é Sueli, sou trabalhadora da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Juí. E o tema que trago para reflexões na tarde de hoje é mostremos o Mestre em nós. Para que possamos nos sintonizar com os espíritos benfeitores, nos amparando nesta atividade, vou ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Mensagem número 96. Pense com clareza. Há quem proceda de forma muito diferente da que você gostaria que fosse. Isso tira a sua força, a sua calma e dá-lhe a impressão de que ninguém gosta de você. Mas raciocine claramente. Não será um desejo de receber, de satisfazer-se, de preencher a si próprio o motivo desse estado de espírito? Transforme-se. Busque mais dar do que receber. Você é capaz desta mudança. Só podemos transformar o mundo à nossa volta, mudando-nos antes a nós mesmos. Esta é a mensagem, então, que trouxemos para hoje, nesse início de reflexão. Jesus, o maior pedagogo da humanidade, ele era um conhecedor da alma humana. À medida em que ele falava, ele ouvia, observava o povo ao seu redor. Encontramos no Evangelho de Lucas uma passagem em que Jesus estava, como sempre, com uma grande multidão ao seu redor, e podemos imaginar esta multidão querendo chamar a atenção de Jesus, solicitando o seu olhar, chegando mais próximo para tocá-lo, e o chamavam: Senhor, ajuda-me. Senhor, cura as minhas dores. Senhor, preciso de auxílio para meu filho. Senhor, meus negócios vão mal. Senhor, o que fazer? Pois não compreendo, porque estou sofrendo. As perguntas eram as mais variadas. E Jesus nos narra, Lucas, que olhando para a multidão, ele fez um questionamento. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? E ele seguiu. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada, sustentada sobre a rocha.
Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Com certeza, o povo que o escutava ficou impressionado com esta narrativa de Jesus. Refletiu sobre a sua pergunta. Esta pergunta, ainda para nós hoje, é motivo de muitas reflexões. O que queria Jesus nos dizer ou nos questionar quando indagou? Por que me chamais, se não fazem o que eu digo? Nós fazemos o que diz Jesus? Quantas vezes nós também vamos a um templo religioso ou mesmo em nossos lares, fazemos orações, pedimos auxílio para um familiar doente, para uma necessidade material, para uma escolha em nossa vida. Pedimos orientação, ajuda a Jesus, através dos seus benfeitores, dos amigos que estão dispostos a ajudar os homens que vivem na terra. Quantas vezes pedimos, já colocando a lista, o formato, a hora e como gostaríamos de ser atendidos. E quando esse benefício, essa ajuda não chega da forma que gostaríamos, nós afastamos. Alguns até desistem, não fazem mais orações, não pedem mais ajuda, afastam-se de Deus, de Jesus. Muitas vezes vamos aos templos em busca desta ajuda. E no momento em que ela chega e a alegria toma conta, pois ficamos felizes. E isso é bom. As realizações, a felicidade faz parte da nossa vida. E Deus não colocou no mundo os bens materiais se não fosse para que utilizássemos. É o propósito existencial. Buscarmos a nossa realização, seja ela material, intelectual, mas não podemos nunca esquecer da realização espiritual, pois esta sim é duradoura, é permanente. E é disso que Jesus vem nos falar. É desta realização que ele fala na maioria das suas mensagens, quando nos diz construir uma casa com alicerces firmes, duradouros. Sabemos que Jesus é o nosso guia e modelo, como nos diz na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o Espírito mais puro que habitou a terra e que Deus mandou para nos servir de modelo e guia, para nos guiar, para nos inspirar, para
nos conduzir no caminho com passos firmes em direção à luz. Pois todos nós estamos na Terra para progredir, para melhorar. Esse é o objetivo da nossa encarnação. E nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, essa mensagem através de Emmanuel. E quando fala nessa passagem, ele traz como título a grande pergunta, pois realmente esta é uma pergunta que nos faz refletir e pensar muito. Nos diz a mensagem: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito, pois o Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasião solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Então, como nos diz Emmanuel, não precisamos esperar um momento, uma hora especial para seguir as suas mensagens, para ouvir as suas palavras. Não precisamos colocar no nosso propósito, primeiro, vencer na vida, ter uma boa profissão. Se somos jovens, estudar, ter nossa carreira profissional, para depois seguir as orientações do Mestre. Não precisamos deixar para depois que nossos filhos crescerem, que nós tivermos mais tempo, que chegar à aposentadoria, para que nos envolvamos em uma tarefa beneficente, ajudando, auxiliando os demais irmãos que estão nesta terra. Temos que caminhar todos os dias, seguindo as suas orientações, buscando em todos os momentos fazer o que nos orientou Jesus. E nos diz ainda Emmanuel: muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicente se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Precisam de uma orientação, de uma fala que seja direta para eles, que toque mais os seus corações. E diz ainda a mensagem: acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente lhes mistura a vaidade, anulando-lhes a força. Ignoram que o serviço deles
é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhe pareçam as atividades. Na qualidade de político, na qualidade de varredores, vivendo numa choupana, pode fazer o que Jesus ensinou. Então, meus amigos, não precisamos esperar um momento, não precisamos de um lugar determinado, de uma hora determinada, de uma tarefa específica para seguir as orientações de Jesus, para fazer o que Ele nos pediu. Pois Jesus está sempre conosco. Não basta ver Jesus como aquele irmão, aquele espírito de luz que está distante de nós. Temos que trazê-lo para perto de nós. É indispensável que nós o transformamos em padrão permanente na nossa vida, um exemplo e um modelo a seguir em todos os dias. E nós, no movimento espírita, temos diversas atividades que nos são ofertadas para que façamos este processo de entendimento, de colocar em prática os ensinos de Jesus. Na nossa casa espírita, temos diversas atividades. E neste momento, ao longo de 2020, 2021, em que nós estamos atravessando esta fase de isolamento pela pandemia, podemos perceber este movimento de pessoas buscando ajudar aqueles mais necessitados, buscando a aproximação maior com os ensinos de Jesus, seja por uma palestra, que tem muitas nas redes sociais, por a leitura de um bom livro, que temos obras belíssimas, editado pela nossa federação, por outras federações. Nós temos o Clube do Livro, em que as pessoas, através de um cadastro, de uma inscrição, recebem mensalmente uma obra, que pode ser para adulto, para jovem ou para criança. Nós podemos nos envolver em atividades beneficentes. Nós tivemos, durante este ano de 2020, atividades juvenis, as confraternizações de juventudes. Em 2020, confraternização de juventude do Rio Grande do Sul, que mobilizou jovens de nosso estado para que levassem a palavra do Mestre para outros jovens. E no ano de 2021, tivemos a confraternização de juventude da nossa região. E sentimos o envolvimento de muitos jovens, que com certeza atenderam à solicitação do Mestre e que podem sim, respondendo a esta pergunta, mostrar e dizer
que estão sim fazendo o que Jesus fazia, levando a sua palavra, a sua mensagem, com alegria, com vitalidade, com entusiasmo, postando nas redes sociais mensagem de acolhimento, mensagem de alegria, construindo músicas que levem a palavra de Jesus na forma da arte. Essa juventude, com certeza, nestes momentos, esteve com Jesus, mostrando Jesus em seus corações, nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Nós, na Casa Espírita, temos oportunidade de trabalhar ajudando aqueles que necessitam, fazendo marmitas que são distribuídas muitas vezes durante a semana. É o auxílio material. Mas temos que fazer mais. Com certeza, cada um de nós tem muito para fazer. E nós, como pais, podemos orientar os filhos. As crianças têm a evangelização infantil para que aprendam desde cedo que Jesus está conosco, nos ajudando, nos auxiliando. E se em nossa casa, quando uma criança destrói ou estraga objetos, ou mesmo distribui objetos pela casa, nós não orientamos para que recolha, para que organize, pois assim temos que fazer também com o nosso planeta. Somos responsáveis pelo mundo em que vivemos. Nós, muitas vezes, olhamos alguma coisa que acontece de ruim, uma queimada, uma destruição, e criticamos. E não percebemos que podemos sim colocar o nosso serviço para beneficiar todo o nosso planeta, pois Jesus era assim que fazia, e era assim que ele agia. E se queremos seguir as suas orientações, são nas pequenas coisas que fizemos, cuidando de nós, dos nossos familiares, cuidando da nossa casa mental, dos nossos pensamentos, cuidando do nosso planeta, para que possamos ter um mundo melhor. Precisamos fazer cada um de nós a nossa parte. No Evangelho dos Médicos, no livro O Evangelho de um Médico, de Lúcio Maranhão, nós temos uma mensagem em que ele nos diz que devemos ser sinceros conosco mesmo, procurar seguir de forma real aqueles princípios que escolhemos para a nossa vida. Independente de religião, de credo, procuremos fazer o nosso coração sentir,
em vez de apenas falar da boca para fora. Nessa mensagem, nos diz o autor que Jesus está nos falando, nos questionando sobre a nossa fé, quando ele fala da casa construída sobre uma rocha. A fé que resiste a tudo, as dificuldades, aquelas dificuldades que aparecem no dia a dia e que muitas vezes nos abala, mas que resistimos. E ele ainda nos diz que é preciso observar, escutar, analisar dentro de nós o nosso coração para sentirmos, para percebermos onde nós ainda temos dificuldade e que podemos mudar. Jesus, quando nos fala da casa construída sobre a rocha, ele nos alerta que quando construímos a nossa vida com base em princípios firmes e sólidos, resistimos a tudo. Podemos sim ter dificuldades, ter desafios, pois estamos no mundo material e eles vão acontecer. As dificuldades, elas aparecem. Os bens materiais, eles podem desaparecer. Nós podemos ter dificuldades financeiras, mas os bens espirituais, estes não serão abalados se temos a segurança nas palavras do Mestre Jesus. Nada nos abala. Aquele que constrói sua casa com alicerce superficial, apenas buscando bens materiais, passageiros, alegrias momentâneas, logo se sentirá desamparado. Jesus nos alerta nesta passagem para a importância de praticarmos o seu evangelho, pois fora dele estaremos expostos como presas fáceis às dores do mundo. Estes alicerces que devem ser construídos com o coração. E no evangelho de um médico, Lúcio Maranhão ainda nos diz que temos dificuldades de chegarmos até o nosso coração por duas barreiras que nos impedem: o orgulho e os vícios. E que o orgulho é como uma larva que deixa o solo poroso, sem condições de suportar um alicerce mais forte. Então a queda logo virá. E os vícios são como lama que grudam em nós, sendo difíceis de nos livrar dela. Sabemos que quando uma lama gruda em nós, temos dificuldades de limpar, de tirar. Assim são os vícios do mundo. E ele nos diz ainda que apenas o amor é capaz de nos fazer ultrapassar estas barreiras. Por isso precisamos conversar com o nosso coração. Mas é o amor
aquele amor que nos ensinou Jesus, o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E como nos diz Joana de Ângeles, o amor, quando legítimo, liberta, qual ocorre com o conhecimento da verdade, isto é, dos valores permanentes, os que são de significado profundo, que superam a superficialidade e resistem aos tempos e às circunstâncias, aos modismos. O amor funciona como um elemento catalisador para os altos propósitos existenciais. Só o amor nos ajudará. O amor é o que resiste. E amar o próximo, amar a Deus. Para que isso aconteça, precisamos nos amar, pois só podemos dar ao outro aquilo que temos dentro de nós. E nunca nos esqueçamos disso. Em qualquer circunstância, a melhor terapia, a mais eficiente, é amar. Só o amor vai nos fazer viver e praticar o Evangelho de Jesus, pois Jesus sempre foi amor. E como nos diz Kardec no comentário na questão 886, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e desejar a ele tudo de bom, como desejamos para nós. É o que nos ensinou Jesus. Para que possamos viver como Jesus nos ensinou, para que possamos seguir os seus exemplos, precisamos amar. Por isso é que Jesus termina o Sermão da Montanha trazendo esta mensagem preciosa da casa construída sobre a rocha, pois a vivência evangélica nos dá segurança e equilíbrio indestrutíveis. Os vendavais da existência perdurarão, mas em nosso coração não serão atingidos, pois amar, servir, perdoar, viver aquilo que Jesus nos ensinou, nos tornará mais fortes. Jesus pede a nossa ajuda para que sigamos levando a sua palavra a todos que necessitam. Ele não quis fazer esse trabalho sozinho. A seu tempo, ele chamou seus discípulos para ajudar e nos chama ainda hoje para seguir, levando a sua palavra, levando o seu evangelho. Não nos esqueçamos disso. Jesus segue conosco. Então, mostremos o Mestre em nós. Agradecemos imensamente a atenção de todos.
E vamos ainda lembrar aqueles que desejam fazer atendimento neste momento, podem enviar mensagem ou ligar para um dos números de telefones que estão disponíveis: 99132 1334 ou 99132 1379. Vamos agora, encerrando a nossa atividade, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui pelas redes sociais. Vamos pedir ainda para que os benfeitores amparem a todos os brasileiros, amparem as famílias, as crianças, os jovens, que a paz, que o amor do Mestre envolva todas as famílias. Rogamos ainda auxílio para as pessoas que se encontram doentes, com depressão, com diversas doenças, em hospitais, casas de saúde, que possam neste momento ser envolvidas por boas energias, que refazem o seu organismo físico, seu sistema imunológico, levando a paz, o conforto e a alegria para todos os doentes e aos seus familiares. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva, auxiliando-nos em todos os dias da semana, que possamos sentir a sua presença amorosa, nos guiando em todos os momentos. Que a paz, que a serenidade e o amor do Mestre fique conosco. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que tenhamos uma ótima semana.